Fala aí, pessoal, graças a Deus, tudo bem? Como é que vocês estão? Se não tiver, vai ficar, porque Cristo é a nossa redenção, a nossa justiça. E tratando de falar de Cristo, da graça de Deus, quero trazer uma mensagem, né, enfatizada ali na graça de Cristo. E sabe de uma coisa que impede a graça ser abundante em nossos corações? É o medo. É justamente o medo. O Evangelho de Cristo, ele é pautado no amor. E quando a Bíblia diz, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, ele está dizendo que transmita a boa notícia. E essa boa notícia, ela está fundamentada na obra consumadora de Jesus na cruz. Essa boa notícia que é para propagar ao mundo é que Jesus, o Filho de Deus, ele venceu. Ele venceu tudo aquilo que nos arremete medo. E o medo hoje, né, tem sido enraizado no coração das pessoas e tem trago para as pessoas muitos problemas, né? E o medo, ele produz tormento, realmente, como a Bíblia diz. Nós precisamos se alimentar do Evangelho, da boa notícia, e entrar dentro dessa atmosfera, né, onde nós viemos estar dentro dessa atmosfera da boa notícia, da obra de Cristo consumada no Calvário, né? Então, veja bem, a Bíblia vai falar o quê? Que a primeira menção de medo está lá no livro de Gênesis, capítulo 3, né? No versículo 10, ali mais ou menos. E o que acontece? Deus está procurando Adão, porque havia pecado, né? E ele fala, Adão, onde é que você está? Mesmo Adão tivendo, em pecado, Deus está procurando ele. Então muitas pessoas falam que Deus não está perto de pecador. É aí que Deus está. Muitas pessoas acham, eu não posso estar perto de Deus porque eu sou um pecador. É o pecador que Deus procura. Porque o justo já está justo, não precisa ser justificado. Então, é o pecador mesmo que Deus vai atrás. E Deus foi atrás de Adão, e o que ele disse? Ixi, porque eu tive medo, me escondi. Mas, desde então, Adão não tinha conhecimento do que é medo, né? Não tinha esse pavor de Deus. E por que ele estava escondendo de Deus? Porque havia cometido uma transgressão com Deus. E ali o medo arremeteu a ele todo tipo de destruição. Então, dali em diante, vem todo tipo de tragédia e destruição na humanidade. Vem a doença, vem a corrupção, vem tudo que é ruim. Então, o princípio da destruição começa no medo. Então, muitas das vezes as pessoas estão temendo algo, ela começa temendo algo. E aí desencadeia outras coisas. Então, provavelmente a pessoa que tem depressão, a pessoa que tem ansiedade, provavelmente ela cultua algum tipo de medo no seu coração ou no seu interior. No seu interior deve ter algum tipo de receio, algum medo que ela sempre ativa aquilo que causa destruição. O que diz a Bíblia em 1 João 14, né? Que no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. E diz assim: o medo gera tormento. Né? Então, muitas pessoas estão na igreja hoje servindo a Deus com medo. Medo de ir para o inferno. Né? As pessoas têm medo de ir para o inferno. Mas deixa eu te falar: quem tem medo de ir para o inferno, pode ir para o inferno do mesmo jeito, com medo. Deus não te chamou para temer o inferno, mesmo porque o inferno não foi criado para os seres humanos. Há um caminho excelente para nos livrar do inferno, né? Então, Jesus veio
com esse objetivo e com esse propósito. Quando ele derrotou a morte, derrotou o inimigo, derrotou o diabo, ele também destruiu o medo. Ele foi até as últimas consequências para destruir, aniquilar o medo. O medo foi aniquilado. Porque o homem teme a morte, não é? A morte é mais temível para nós. A morte é algo que acaba com a vida da pessoa, acaba com os sonhos, acaba com a alegria, acaba com a família, né? Uma pessoa morreu, ela não perde tudo. Então Jesus veio, experimentou a morte, para que aquele que crê nele não temas a morte. Quando chegar o momento do crente que crê em Jesus, não é uma morte, é um sono. Ele dormiu no Senhor. E como é bom dormir, né? Dormir é gostoso, é maravilhoso. Você está cansado, você dorme ali e acorda descansado. Dormir é bom, porque tem gente que dorme até demais, né? Dorme muito. Aquelas pessoas dormem até, né, a meio-dia. Tem pessoas que dormem demais. Porque dormir é bom. Então, a linguagem para nós cristãos que servimos a Jesus não é mais morte, é dormir no Senhor. O fulano dormiu no Senhor. É algo mais agradável, aceitável, é mais tranquilo no nosso espírito. Então, o crente não pode viver cultuando o medo. O crente que está vivendo debaixo de medo é porque ele está numa frequência da terra, a frequência da terra. A nossa frequência cristã, a nossa frequência tem que ser celestial, no plano celestial. Lá no livro de Efésios diz, né, Efésios capítulo 2, que ele nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo. Aleluia. Então, qual é a visão de Deus para conosco? A visão que Deus tem para conosco é que nós estamos acima da terra. Os olhos de Deus para conosco é que nós estamos no mesmo patamar, no nível a que Jesus está. Ele nos assentou em lugares celestiais. Então, a nossa vida é com Ele. Ele nos olha como Jesus, através de Jesus. E quando Deus nos olha através de Jesus, nós somos salvos, perfeitos, curados, santos. Nós temos tudo, estamos tranquilos, temos a provisão. Os nossos pensamentos têm que estar focados no que nós somos agora em Deus. Mas muitos crentes estão focados naquilo que a terra diz para ela. Então a terra, a frequência da terra é o quê? Notícias más, coisas más, homicídio, tudo que não presta. Então a pessoa absorve, vai absorvendo esses pensamentos da terra, então ela está numa frequência baixa, passa a temer. E o medo começa a gerar tormento, e o medo desencadeia todas as outras coisas, doenças, né? Tudo que é mal. O medo é a consequência da destruição. Então, o evangelho é uma boa notícia, então nós temos que se alimentar dessa boa notícia. Então, quando você é ameaçado de morte, tranquilize o seu coração com essa verdade. Ele venceu a morte. Eu estou em Cristo. Quando a morte te ameaçar, diga para ela: eu ressuscitei com Cristo. Eu morri com Cristo e ressuscitei com Cristo. Todos nós passamos pelo vale da sombra da morte. Quando ela nos assolar, dizemos esta palavra para ela: que ele morreu a minha morte e eu vivo a vida dele. Então você vai aplacar o medo. Quando a doença atacar, você diz: certamente ele levou sobre si as minhas dores e minha enfermidade. Isso tem que permear o seu pensamento todos os dias. Então aquela doença vai perder a força. Por quê? Jesus levou sobre ele as minhas dores e minha enfermidade. Então eu sou curado em Cristo. Quando o inimigo atacar, ele foi derrotado na cruz do Calvário. Os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e os livra e o guarda. A palavra de Deus, ela está na minha mente, no meu coração. Eu me alimento dessa verdade. Isso é verdade para mim, porque isso é verdade para Deus. Então o medo passa a ser
combatido, eu estou vibrando em uma outra esfera, a esfera celestial, a qual eu estou sentado juntamente com Cristo. Mas se eu sou crente e estou vibrando numa realidade, numa atmosfera da terra, então a terra produz destruição, morte, porque é uma maldição na terra. E nós precisamos entender a frequência da terra é destrutiva. A Bíblia fala que o fruto do Espírito Santo é o quê? Amor, paz, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão e domínio próprio. Mas as obras da carne é o quê? As obras da carne é prostituição, destruição, ganância, orgulho. Tudo isso que traz destruição para os seres humanos. Então precisamos vibrar nessa atmosfera espiritual, celestial, a qual nós estamos. E então você vai vencer o medo, quer dizer, no amor não existe medo. Está lá escrito no João capítulo 14, né? João 4, desculpa, 1 João capítulo 4, 18. No amor não existe medo. Antes o primeiro amor lança fora o medo. Quer dizer, Jesus, expressão do amor verdadeiro de Deus na cruz. Ele lança fora todo medo. Então, se estamos vivendo dentro desse amor, ele vai lançar fora o medo, lançar fora. Por quê? Porque o medo gera tormento. E quantas pessoas estão atormentadas? Essa palavra atormentada é tão penosa, porque uma pessoa atormentada, ela não consegue descansar. Ela não tem paz. Ela não tem perspectiva, ela não tem alegria, porque ela é uma pessoa atormentada. Ela é atormentada por lembranças que estão na mente. Ela é atormentada pelo futuro, por futuro, porque ela observa tantas notícias ruins. Então, ela é atormentada com o medo da morte. Ela é atormentada com todas as coisas. Quer dizer, diante de Deus, Deus teme a morte? Será que Deus vive temendo a morte? Será que Deus teme alguém matar Deus? Deus teme a doença? Será que Deus teme alguma dessas coisas que a gente teme? Quer dizer, se o meu relacionamento é com Deus, então eu vou superar tudo isso e vencer tudo isso, porque eu estou vibrando numa atmosfera alta, celestial, né? É uma vibração celestial. Ela não tem compactuação com a terra. Eu estou na terra. Meu corpo físico está na terra. Foi isso que Jesus disse. E virá outra vez para nos resgatar corporalmente. Porém, já estamos espiritualmente nele. E precisamos encher o nosso coração com essa verdade de quem somos em Cristo. Para que poder ter uma identidade, né? Eu estou neste mundo, porém, eu sou de Deus, sou filho de Deus. O que as pessoas não adquirem uma identidade em Cristo é porque elas vivem absorvendo conhecimento do mundo, né? As má notícias do mundo. Ela passa horas alimentando dessas coisas maquiadas, né? É bem maquiada com prazer. O diabo nunca dá uma atacada, né? Para dizer assim, tomar um veneno aí amargo. Ninguém vai tomar. Então ele coloca doce. As pessoas tomar docinho. É maquiado. Todos os prazeres que o diabo oferece é maquiado. Mas aquilo vai trazer destruição. Por quê? Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Então, quando eu estou em Cristo, o amor de Cristo está no meu coração, eu procuro me alimentar dessas verdades. Dia e noite. Eu não durmo sem orar. Porque quando eu vou dormir, né, o meu pensamento, o meu intelecto, o meu subconsciente tem que processar aquilo que eu vi durante o dia. Então, veja bem, as pessoas passam o dia todo filtrando e alimentando de coisa. Quando você vai dormir, o seu subconsciente começa a processar e transforma aquilo em energia, em alimento. E muitas das vezes, né, ela está intoxicada. E aí acorda no outro dia com essa toxina espiritual no corpo. Então,
É necessário orar antes de dormir. Quando você ora antes de dormir, enche do Evangelho, da boa notícia. Você é amado por Deus, que Deus é por você, que você está em Cristo, que você agradece por Jesus te amar, morrer na cruz, você libera o amor de Deus, você agradece, você pede anjos acampar ao do seu sono. Então você vai dormir processando essa boa notícia. Geralmente as pessoas não oram antes de dormir. Né? Tem pessoas que acordam também e não oram antes de acordar. Quer dizer, não tem uma comunhão com Deus viva. Ela não está vibrando nas partes celestiais, a qual Jesus nos fez assentar. Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. É alto, mais alto. Quer dizer, muitas pessoas não estão dentro dessa vibração. Por que não está dentro dessa vibração? Porque não tem comunhão. Ela vibra mais com as coisas da terra, com as coisas mundanas. A paixão dela é mais terrena. Então, tudo que o mundo produz é destruição. Nós fomos separados por Deus. Quando Jesus morreu na cruz, ele diz, lá está, tetelestai, está consumado. Quer dizer, essa palavra, a dívida foi paga. Aleluia, aleluia. A dívida foi paga. O mundo espiritual conhece isso, o diabo sabe disso. Então, quando uma pessoa começa a confessar isso, começa a viver isso, alimentar isso, então ela também derrota o inimigo, vence o medo e tem a provisão de Deus. Então o Evangelho é boa notícia, não é má notícia. Não é para a gente ouvir uma pregação e ter medo de Deus, se sentir incapaz, né? É se sentir amado. Era isso que acontecia quando Jesus pregava, por isso que a multidão avançava para Jesus. Ela se sentia abraçada, ela se sentia confortada. Então todas as pessoas se aproximavam de Jesus, o leproso, porque o leproso não podia